Aos 15 anos ele hackeou a internet por curiosidade. Aqui no canal já falamos sobre diversos casos hackers, dos mais diversos tipos, desde os que roubaram milhões de dólares com poucos cliques, até aqueles que espalharam caos apenas pela zoeira. Independente da diferença dos objetivos O cabelo dele é mídia. entre eles, na maioria dos casos o que motiva esses hackers inicialmente é a curiosidade. Eles querem saber até onde podem ir, o que iria acontecer, e o caso de hoje é exatamente isso. Um garoto que com sua curiosidade acabou indo longe demais, mas que no final das contas acabou talvez valendo a pena. O caso de hoje é sobre o Michael Calci, que Pô, esse não é um garoto? com menos de 20 anos de idade mobilizou o perdão. FBI e mudou a história da cibersegurança online. Tudo isso derrubando os top maiores sites da internet. O moleque era brabo mesmo. Então se você curte esse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreva se você é novo por aqui e não esqueça de deixar o seu comentário aí embaixo. Bora pro vídeo. Michael nasceu em 1984 no Canadá, mais especificamente em Montreal. Seus pais se separaram quando ele tinha 5 anos de idade e depois de uma extensa batalha por sua guarda, ele passou a viver com a sua mãe fora de Montreal. Michael só via seu pai a cada 15 dias e nesse meio tempo se sentia isolado dos amigos e confuso com toda a situação que estava passando. Para ajudar o filho na adaptação, seu pai lhe deu um computador quando ele completou 6 anos de idade. Foi amor à primeira vista. Sobre isso, Michael disse: Ué, nos anos 90 já tinha, né, computador? Eu tô maluco. lembro de sentar e ficar escutando ele apitar enquanto processava comandos. Eu lembro de como a tela ligava na frente do meu rosto. Tinha algo intoxicante na ideia de digitar tudo que o computador faz, até mesmo as menores funções. O computador deu a mim, um menino de 6 anos, um senso de controle e comando. Nada mais no meu mundo funcionava daquele jeito. Unfortunately, my parents were divorced. My dad, he was a businessman. He owned a very successful business. So his mind was preoccupied a lot, getting a lot of phone calls. He was anxious to give me stuff to keep me occupied while I was with him. I was 6 Pô, papo reto, né? Também só fui ter um computador mesmo agora depois dos 20. Com 6 anos dar um computador pro teu filho também que é o quê, né? O cara quer arrumar ideia. Então, years old when I got my first computer. 6 anos, pô, com 6 anos eu tava pedindo o quê pra minha mãe, pro meu pai? Tava pedindo um skate, sei lá. Nem lembro. I remember my dad plopping it down, and the first moment I powered it up, just hearing it churning and making all the bleeping sounds, waiting for my commands. I knew this would play a major role É, papo reto, sei lá, um mofador do Power Ranger. Um bagulho assim, bagulho bobo de criança. Que ia estragar em uma semana na minha mão. down the line in my life. The possibilities really seemed endless. Foi assim que começou a história de Michael dentro do universo digital, que logo se tornaria o seu próprio universo. Nas primeiras semanas que passou usando o computador e aprendendo como ele funcionava, Michael saiu de alguém que não entendia nada de informática para alguém que aprendeu sobre DOS ou Denial of Service. Esse ataque tem como objetivo deixar um serviço indisponível, sobrecarregando o servidor. A diferença do ataque DOS para o DDoS é que na primeira opção, apenas um computador faz diversas solicitações ao servidor, deixando ele sobrecarregado e fazendo ele cair. Já no DDoS, um computador mestre infecta vários outros computadores e ele comanda que esses outros computadores solicitem coisas para o servidor, fazendo ele cair. Então no caso do DDoS, são vários computadores realizando o ataque. Michael ficou fascinado por isso e passou a varar seus dias pesquisando sobre esses tipos de ataque. Algum tempo se passou e aos 9 anos, em 93, Michael ganhou uma amostra gratuita do AOL, um provedor que deu a ele acesso à internet. Só que essa amostra dava acesso ao servidor por apenas 30 dias, o que não saciava a vontade de Michael. Assim, ele conseguiu hackear os sistemas da AOL e tentou burlar os 30 dias de alguma forma. Por meio de uma ferramenta, ele conseguiu acessar o AOL como administrador do servidor e começou a falar com usuários que, devido a um problema na energia, ele precisava verificar o login e senha de cada um. Ele teve acesso às 4 primeiras contas que conseguiu e assim recebeu acesso quase que ilimitado à internet. Quando uma conta parava de funcionar, ele ia para a próxima. Na adolescência, ele passava o seu tempo conversando com usuários no chat da AOL. Só que Michael, ao invés de bater papo, como todo adolescente, ele foi lá para irritar a galera e os moderadores passaram a expulsá-lo do chat. Essa expulsão era chamada de punching, uma ação onde o moderador acabava enviando tantos dados para sua conexão que ela acabava caindo. I would go into these chats on the AOL Ó, que é um piroca, pô. trial, making fun of everybody in the chat, and one guy came about and he's like, yeah, sorry, you need to go. And I was like, what are you gonna do about it?
and he did something at the time that was called a punt. He punted me offline, and at that point I was like, you know, what happened? Because my connection to AOL was severed, so I had no idea how someone somewhere across the globe was able to cut my connection from AOL. As expulsões constantes, apesar de cansativas, não deixavam Michael irritado, muito pelo contrário, o intrigavam. Ele achava interessante a ideia de alguém poder conseguir montar um ataque e derrubar a conta de uma pessoa usando apenas o próprio computador. Então ele obviamente começou a aprender como fazer isso por meio de uma ferramenta chamada AOL, que incluía diversas atividades, incluindo o punching. Logo, ele estava aplicando o punching em todos que o irritavam nas salas de bate-papo. Povo, para montar o roteiro desse vídeo aqui, eu tive que ver muito conteúdo em inglês, ler matérias, ver entrevistas e até que eu Michael foi um dos primeiros membros a se envolver com comunidades de hackers, o que fez com que ele aprendesse cada vez mais e conseguisse exercitar todos os seus conhecimentos adquiridos. Foi em um desses fóruns que ele conheceu e decidiu participar do IWC, um grupo de hackers. Já dentro do grupo, ele descobriu que outras pessoas tinham descoberto como desligar computadores remotamente, apagar dados, roubar informações, criar ferramentas de malware, além de diversas outras coisas. Foi com eles que Michael aprendeu como a rede IRC, um sistema de bate-papo, funcionava e como poderia explorar as áreas vulneráveis das máquinas e redes para conseguir comprometer o acesso. Alguns meses depois, o líder do grupo sumiu, cortando total contato com os demais membros, o que deixou Michael e os outros preocupados sobre o que teria acontecido e como eles poderiam dar continuidade ao grupo. Depois de algumas tentativas, ele decidiu sair desse grupo, afinal não via mais para onde caminhar sem um líder. Ao deixar o IWC, Michael entrou para outro grupo de hackers, o TNT Force, que era ainda maior que o IWC. O TNT era considerado a elite dos grupos de hacking, e era óbvio que Michael estava muito empolgado com sua entrada. I was recruited by TNT Force, the most elite hacker group in the world at that point. I was 13 years old. Everything seemed normal on the outside, you know, nobody knew. So I would spend a lot of my time doing this at night and not really sleeping. I would sleep the first 2 classes of school every day just to make sure I can stay up late at night, you know, to get the job done. Foi nesse momento que ele passou a usar o apelido de Mafia Boy, que é roubado. Porra, que nome horrível, com todo respeito. Entre aspas, o seu irmão, que usava o mesmo nick para baixar músicas ilegalmente. Michael disse que resolveu aderir ao nome, pois parecia passar a imagem de algo mais agressivo. Porra, horrível. E intimidador, e segundo ele, quando você é um hacker, é tudo isso que você espera passar. Depois de continuar testando suas técnicas em alvos menores, Michael decidiu que era hora de partir para algo maior. Assim, ele conseguiu invadir os sistemas da Outlawnet Inc., que era um provedor de internet em Oregon, que era operado por estudantes do ensino médio. Por meio da Outlawnet, ele conseguiu forjar o seu IP e entrar numa sala de bate-papo onde ele poderia se conectar de qualquer lugar do mundo. Foi nesse servidor que ele conseguiu acesso a diversas redes de universidades e usando elas, ele atacou diversos outros sites. Michael conseguiu fazer o ataque de DOS sobrecarregando outros sites usando as redes das universidades. Apesar de impressionante, esses ataques logo entediavam Michael, e ele queria mais, então ele decidiu construir a sua... Pô, esse maluco não cansa, né? Moleque, tem 9 minutos de vídeo, mas 10 vezes ele falou que queria mais, pô. Própria ferramenta de DDoS com a ajuda de seus colegas. Em questão de meses... Moleque era expulso do bagulho e queria mais, nunca vi isso. Michael e sua equipe desenvolveram a ferramenta e agora precisavam testá-la. I wanted something that was so effective. It was undeniable how effective it was. It's kind of like when you create a beast, you just don't know how strong it is yet. So I had to pick a target and basically figure out, like, what am I working with here? And at the time, Yahoo had the biggest search engine in the world. No dia 7 de fevereiro de 2000, Michael, na época com 15 anos, utilizou sua ferramenta para dar início a um ataque de DDoS no Yahoo. Na época, o site de buscas era o mais utilizado pelos usuários e acabou caindo em menos de 1 hora. O ataque foi feito enquanto Michael estava na aula. Ele colocou um timer e deixou a máquina processando enquanto estava na escola. Esse foi o primeiro ataque do projeto Revolta. I didn't know how to feel at that moment. Like, I was massively excited, but I knew, like, it was so powerful and I can
could feel it starting to consume me already at that point because it was so intoxicating, the amount of power I had. That's where things started to get interesting. Quando tudo correu bem, Michael decidiu dar prosseguimento aos ataques, mas antes que pudesse fazê-lo, alguém pensou antes. No dia seguinte, o site buy.com foi fechado por conta de um ataque, e aquilo foi como um toque pro Michael de que qualquer um poderia fazer aquilo que ele estava fazendo. Ele percebeu esse recado e decidiu atacar um alvo muito maior, o site do eBay. Em 8 de fevereiro, o eBay foi derrubado em um ataque ainda mais rápido e mais forte do que o recebido pelo Yahoo. Com mais um ataque bem sucedido, Michael estava satisfeito, porém mais sedento. Ele queria ir atrás da CNN, porém um dos seus colegas comentou que a rede usada por eles era muito avançada e que provavelmente seria impossível de derrubar. Pois é, em poucos minutos o site estava fora do ar. Michael queria testar até onde iam seus conhecimentos e começou a pressionar seus colegas por sugestões de outros sites que poderiam ser derrubados. O alvo seguinte foi a Amazon, que foi derrubado na semana seguinte sem muita dificuldade. A mídia estava em fúria, publicando incessantemente sobre os ataques misteriosos. Sendo assim, é claro que não demorou até que os olhos do FBI se voltassem para eles. Eles descobriram o usuário do possível autor dos ataques em uma sala de bate-papo do IRC. Mafia Boy estava alegando ser a pessoa por trás deles, o que Mafia Boy. tornou o principal suspeito. Foi então que, buscando pistas sobre quem era o tal Mafia Boy, os agentes encontraram uma conta sob esse nome no Canadá. Os dados do ataque também relacionavam o hacker com o Canadá, então passaram a acreditar que o autor estava naquele país. Eles finalmente conseguiram rastreá-lo quando executaram mandados de busca em provedores de internet que estavam relacionados ao tal Mafia Boy. Assim, comparando informações de ataques com informações de provedores, chegaram em um endereço e um número de telefone. Em questão de dias, o FBI conseguiu combinar as informações e monitorar a casa de Michael, e ele foi preso. Michael negou a responsabilidade dos ataques inicialmente, mas acabou se declarando culpado da maioria das 55 acusações. O advogado dele tentou argumentar que Michael tinha feito apenas alguns testes para um novo firewall, mas os registros incluídos no julgamento mostravam o contrário. Além de não demonstrar remorso, Michael disse ter a vontade de se mudar para a Itália, pois as leis de crimes cibernéticos por lá eram muito mais brandas. Em 12 de setembro de 2001, a corte de Montreal sentenciou Michael, na época com 15 anos, a 8 meses de custódia aberta, um ano de condicional e o pagamento de uma multa de $250, além de ter seu acesso à internet restringido. De acordo com o promotor do julgamento, os ataques causaram um prejuízo de cerca de 7,5 milhões de dólares para as empresas e 1,2 bilhões de dólares à economia mundial. Caralho. Depois do cumprimento de suas penas, Só cara feio, moleque. Só dando ataque de rolê. Michael passou a trabalhar junto às empresas, identificando as falhas de segurança nos sistemas e ajudando a criar ferramentas para evitar os ataques. As ações feitas por Mafia Boy levantaram uma preocupação gigantesca nas grandes empresas. Se um menino de 15 anos conseguiu derrubar um dos maiores sites do mundo, o que mais poderia ser feito? Que outros riscos eles estavam correndo? A internet já representava boa parte da economia mundial, então a preocupação pairava sobre o que poderia acontecer com as vendas, os dados e principalmente o dinheiro. I think the growth of the internet technology as a whole is probably maybe the biggest problem that we have today. Simply because everything is rushed to market, they don't worry about fixing predecessor technology. All they care about is releasing new technology. So certain flaws and bugs might exist. The fact that we're not taking our time to develop things that are structurally sound, you get something that has tons of holes in it. This is exactly why it's a hacker's paradise right now. Everything is getting hacked. You can't even go one day without reading about some big breach or some big hack. Um ex-agente da CIA, o Craig Quent, afirma que Michael foi uma peça crucial para que a atenção se voltasse para a importância da segurança virtual. Em 2009, junto ao jornalista Craig Silverman, Michael lançou um livro chamado Mafia Boy: Como eu quebrei a internet e por que ela ainda está quebrada. Nele, os dois se unem para contar o caso que parou o mundo e como isso ajudou a fortalecer a internet contra o crime. Aos 31 anos, Michael fundou sua própria empresa especializada em cibersegurança, a Optimal Security, focada na segurança dentro do setor de finanças. When I was 9 years old on AOL, getting people's passwords and logins, this same concept still exists today in a much greater form, except now you're targeting an accountant of a very powerful company and you socially engineering her via an email, getting her to click a specific link, which grants you access to the corporate network. You could be trailing an employee, checking his routine, seeing where he's going. And if
him using a train to get to work every day, you could access the train router and set it up in a sense that he gets boot off and then he connects to another access point, unknowingly that the access point is your laptop. And the second he goes to work and then plugs in that computer, the whole company's been breached. The thing about a computer is that it empowers the user to basically do whatever your wishes are. It's probably the most innovative piece of technology that we may have ever created. Internet and computers were not intended to be used criminally. I don't think that was the intention when it was created, where someone sees good, someone might see bad. All the PC does is empower you. Empower you for good or bad, it's up to you to make that decision. Você quer se tornar um programador, tendo 4 cursos com várias Não, Deus me livre. Tinha que chamar esse cara aí pra tomar conta do YouTube, filho. Os caras tão perdendo o canal de bobeira. Tá ligado? Os caras clicam em link aí e perde o canal de rolê.